aceso desde 2017. Temos mais de 5 anos de fogo aceso. Em minhas origens que começou o museu com peças da minha família. E aqui um verso do Baitaca. O Baitaca tem um verso que diz: nossa história foi feita a ponta de lança e a casco de cavalo e ninguém vai mudar. Que é a história da Revolução do Gaúcho, né? Uhum. E nós somos descendentes de italiano, daí nossa história foi feita a foice, machado, enxada e arado e ninguém vai mudar. E foi mesmo, né? O italiano veio fugindo da miséria para cá, né? Chegaram e ganhar essas ferramentas e um pedaço de mato no morro, né? E tiveram que desbravar para sobreviver, né? Primeiro ano viveram mais da caça, da pesca, né? Até derrubar o mato, produzir o alimento, demorou um pouco. Né? Pode passar, fique à vontade. Então esse portão que se chama uma cancela, né? Esse tipo de portão. Estamos aqui, pessoal, no Oborraio, Minhas Origens. E a gente procurou fazer aqui bem autêntico, né? Para mostrar para a juventude como é que viviam antigamente, né? As casas eram de chão batido, né? As paredes, pau a pique barreada. Então era dessa forma, e a coberta, que não era o capim, era tabuinhas. Aqui foi coberto com tabuinhas. Aqui uma boleadeira, uma ferramenta que os índios usavam para caçar, né? Eles rebolhavam isso, tiravam na perna do bicho, o bicho caía, eles pegavam e matavam. O paneleiro, do chifre do gado, faziam os copos para tirar o leite, né? Aqui ele fazia o wafer, bafo, negócio mais usado pelos alemães. Lá embaixo a polenteira, né? O italiano comia muita polenta, né? Era uma comida das mais baratas que tinha. Aqui o cáter. Então essa cama aqui, ó, ela é de tira de couro cru. E ela tem essa cabeceira aqui que ela sai e daí ela fecha que nem uma mala. Daí ficava prático botar numa carroça, não ocupava espaço. Quando saíam, vender o fumo ou entropiado, né? Levava esse tipo de cama. Abria ela, colocava a cabeceira, jogava um pelego em cima e estava pronta a cama. Aqui o chuveirinho, que enchia d'água, ia lá em cima para tomar o banho, né? O tripé de botar a bacia para se lavar. Aqui um verso de um amigo meu, ele é o Valdemar Mendes, ele é santangelense. E esse verso se identificou muito com o fogo de chão. Eu pedi para o senhor escrever nesse pedaço costaneiro, se intitula Das Frestas das Lavaredas. Diz: ao redor de um fogo campeiro, abancam desconhecidos viventes, que embora de pagos diferentes, de vereda tornam-se irmãos, pois ao passar de mão em mão, o mate amargo ou o trago produz simbólicos afagos que brotam do coração. É um verso bonito, né? Acolhedor. E é o que acontece, as pessoas chegam aqui de outros rincões, quando vão embora já estão da família. O fogo de chão, né? Tá com mais de 5 anos aceso. As panelas de ferro, aqui a cambona, né? Que era muito usada pelos campeiros quando iam tropear, né? Eles levavam, tem esse lado chato para ela se acomodar nas encilhas do cavalo, né? E, então eles faziam o café de cambona, esquentavam água com chimarrão aqui, né? Que legal. Aqui também nós temos umas armas antigas aqui. O cantil do final do pai, quando você viu o quartel na cavalaria, um cartucho, aqui uma adaga, a taquari. Lá em cima uma garrucha, orelha de lerdo, da época da Revolução Farroupilha. E lá em cima uma arma antiga também, mas já é artesanal, feita por armeiro aí da região. Aqui um freio de burro, que é outro tipo de freio, a canga, né, de puxar o arado, a carroça. O fumo em corda, a primeira coisa que os italianos plantaram quando chegaram aqui foi o fumo, né? Então esse aqui é um pedaço da máquina que eles faziam o fumo, e daí eles tiravam dali e botavam nessa prensinha aqui para fazer os rolinhos assim, né? Daí eles saíam vender o fumo, né? Aqui o isqueiro de acender o cigarro, né, de acender o paeiro. E aqui tem outro tipo de isqueiro, né, que eles usavam enroscado na cinta, um pedacinho de pedra branca e a lima no bolso. Daí aqui dentro desse purunguinho vai um paninho de um tecido de algodão queimado e com uma pedrinha branca e um pedacinho de lima, tu faz sair faísca, a faísca cai aqui dentro e enquadra o cigarro, acende o cigarro. É história, hein? É. Bacana, Né? Aqui um cartucho de canhão, alguém perdeu, ali, alguém jogou fora e um senhor ali me deu, aí de São Miguel. A lamparina que a mãe usava, né? Nós estudávamos, iluminava a casa.
Tudo era essa lâmpada aqui. E aqui tem um pedaço de uma garrucha. Isso aqui é aqui perto, no Rio Piratini, que dá uns 3 quilômetros daqui. Tem o Passo da Guerreira, que é onde deu o confronto, Maragato e Chimano pelearam ali. E daí morreu muita gente ali, junto com os corpos ficou as armas. E daí então, quem trabalha naquelas terras ali acha pedaço de arma, acha arma inteira às vezes. Aqui tem essa peça, que é a peça mais valiosa que nós temos no Borrai, né? Isso aqui é uma peça de prata, eu achei num ferro velho. Eu não imaginava que fosse prata e a mulher de ferro velho também não sabia que era prata, né? Mas vendeu por R$ 25. E eu trouxe para cá, vi que era de servir um vinho, né? E coloquei no garrafão só para o pessoal entender como que funcionava. Mas aqui embaixo devia ter uma garrafa de cristal, né? Uma peça de luxo dessa, né? Não ia ser um garrafão comum. Sim. E os turistas que vieram aqui até hoje, nenhum viu essa peça em museu nenhum. Então, uma peça única. E o que eles me dizem que isso aqui é peça que pode ter vindo da época do Império, pode ter vindo do Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Devem ter, de repente, presenteado alguma autoridade aí da região e foi passando de geração para geração, cai na mão desses mais jovens, não sabem o que é, jogam fora, né? Que capricho, gente. Aqui o barril, que o final do pai fazia o vinho, né? Esse aqui também eu achei no ferro velho, dos padres batizar as crianças. Aqui de tampar a garrafa de vinho, né? O cargueiro, de botar em cima do cavalo para levar as coisas da roça para casa. O cilim, que as mulheres andavam a cavalo, né? Diferente. O sirigote também, todo de madeira, aqui bem antigo, né? Aqui uma cela militar. Isso que não é tão antigo, né? Os 3 em 1, aí as travessinhas de servir a comida. Os quadros santos já são mais antigos, veio com a minha família lá de Santiago. Quando eles vieram para cá, o italiano tinha o costume de ter bastante santo nas paredes, né? Sim. Uma classe escolar, eu cheguei a estudar nessas classes, né? Sentava 3 alunos, né? Tinha umas menores de 2. Os arames das fazendas mais antigas, aí, as máquinas de espichar arame, né? Aqui um trado, ó, né? Tamanho desse trado aí. Secador de cabelo. Olha O chapéu do final da mãe, ela trançava, costurava o chapéu, né? Essas coisas, palha de trigo. Uma prensa, né? As máquinas de costura. Os mimeógrafos, né? Que é uma coisa que vocês devem ter pego essa época do mimeógrafo também, né? Aqui as calculadoras, né? A balança, que tem outros tipos de balança, ó, de 2 pratos. Tem essa balancinha aqui que eu acho que é a mais interessante dela, ó, a balança casca de mula. Então, nesse gancho aqui, ó, e nessa argola, pesa até 150 quilos. E daí tu vira ela nesse outro lado, aqui nesse ganchinho menor aqui, pesa até 20 quilos, ó, esse ponteirinho ali que marca o peso. Como que eles calibravam essa mola aqui, né, para dar certo os dois lados. E aqui uma maquininha manual, né, que usavam para cortar cabelo, ninguém ia em barbeiro, né, tudo era a mãe ou o pai que cortava o cabelo dos filhos. As câmeras fotográficas, né, aqui uma desmatadeira, isso aqui é bem antigo, 119 anos. Isso aqui coloca o leite lá em cima e toca essa manivela, sai a nata numa bica e na outra sai só o soro. Eles tiravam a nata para fazer manteiga. Aqui as maquininhas de moer café e pimenta. Aqui de fazer o macarrão, né? O italiano usava, o italiano fala o bigoli, né? Aqui de debulhar o milho. Essa eletrola aqui é bem antiga. Isso aqui é rádio e toca-disco, né? Um gravadorzinho, isso aqui da década de 60, 70. Esse rádio que funciona, essa TV funciona, aquele rádio lá em cima também funciona. E esse telefone aqui também é uma relíquia. Esse aí eu ganhei de um amigo meu lá de Santo Ângelo. E ele, onde tem linha, também funciona. Essa aqui é a máquina de escrever, a mais antiga, eu tenho toda de ferro, né? Aqui, esses 2 senhores aqui eram curandeiros e parteiros. E essas senhoras aí eram só parteiros. Nós mandamos fazer esses banners e fizemos um evento aí, fazendo uma homenagem para eles. Eles trabalhavam aí para o povo, né? E não cobravam, né? O doente... você não podia ir na casa deles, eles iam na casa do doente, chamavam eles os doutores sem diploma. Então esse aqui é o mais antigo, o finado Tancinho, né? Constâncio Rodrigues. E aqui o Piaco, que é o Agenor, foi o primeiro vice-prefeito de São Miguel.
espírita, né? Os dois eram espíritas, né? E eles faziam esse trabalho aí. E essas duas, essa aqui eu não consegui foto dela, eu nasci até nas mãos dessa dona Maria aqui, que é a mãe dessa aqui. E esta aqui é filha dessa senhora aqui. Essa aqui, a dona Angelina, morreu com 114 anos. E essa aqui é a única que é viva. Hoje ela é benzedeira ali na cidade, né? A dona Alzira, vai bastante gente lá se benzer. Aqui as ferramentas da época da colonização, né? Maquininha de passar o veneno, que de samear semente, as gadanhas, né? A foicinha de cortar arroz, trigo, aqui de cortar a folha de coqueiro, né? Aqui o saraquá de plantar o milho no cerro de pedra, aí, né? Aqui a enxoazinha de fazer bacia, gamela de madeira, né? Os facão de lascar as tabuinhas para cobrirem as casas, né? Ali maquininha de matar formiga, facão de canchar erva, e lá uma máquina de plantar. Aqui uma manivela, tirava de poço, né? Enrolava a corda, aí atava o balde, largava lá no fundo do poço, depois tirava. E essa peça aqui, uma peça bem interessante, e era um senhor que era analfabeto, era nosso vizinho aqui que tinha ela. E ele usava isso aqui, é uma furadeira, né? Ó, não precisa fazer esforço. Que legal. Ele furava madeira, furava ferro. E esse senhor era muito paciencioso, né? E daí chamavam ele de José Paciência. E ele namorava uma guria da comunidade, e essa namorada dele tinha uma irmã que era solteirona. E os velhos daquela época não deixavam casar mais nova, porque tinha que casar mais velho. E daí ele noivou com a mais nova, marcou o dia do casamento, né? No dia do casamento, foi esperar a noiva lá no cartório. E chegou os pais com a noiva e era solteirona, levaram lá para ele casar. E ele casou com a solteirona daí, né? Então teve 2 filhos, morou aí na comunidade. Então isso acontecia antigamente, né? Aqui o saco de erva mate. Ó, madeira aí, vamos bater, vamos levantava e... Aqui, ó, de ralar a mandioca, né? Coloca a mandioca aqui, a mandioca cai raladinha ali embaixo. Aqui os ferros de brasa, espiriteira, né? Isso aqui era o micro-ondas da época, né? Para esquentar um chazinho para uma criança, né? Sim. De noite, não precisava fazer fogo no fogão a lenha. Botava álcool aí, botava fogo, abafava, apagava. E eu não sabia por que chamavam de espiriteira. E o senhor estava me explicando outro dia que o significado do álcool era espírito. Por isso que ela acendia com álcool, né? Então o nome é espiriteira. Aqui o panelão, derreter a banha, isso aqui é usado para carnear porco. Aqui a panelinha de derreter estanho, fazer munição para espingarda, chumbado para pescar, né? O sininho de botar no pescoço dos boi mansos, né? Aqui o jogo do osso, a tava, né? Isso aqui tem que jogar ele a uma distância de uns 10 metros e deixar cravado no chão essa ponta que é afiada, né? Daí é sorte cravado, se cair assim é culo, perdeu. Aqui uma prensa, né, de prensar o torresmo, a farinha de mandioca, né, aperta aqui, sai a banha pelos furos aqui, cai na valetinha ali, cai lá na lata. E essas aqui, as bacias feitas de madeira, com aquela enxozinha que eu mostrei para vocês lá, essa aqui é de baixo aí, a maior, que era para usar dia de carneada e usar para amassar o pão. E daí o senhor estava me dizendo outro dia, não, isso aqui eles usavam para amassar o pão, usavam dia de carneada, usavam para lavar os pés também. E ninguém morria disso. Ninguém morria disso. Fazia tudo numa só. Isso aqui é uma espora. Essa espora foi achada lá perto da redução São João Batista, no município de Angra dos Reis, onde foi feita a primeira fundição de ferro pelos padres jesuítas. Isso faz quase 300 anos, né? Mais de 300, quase 400 anos. Aqui a ferrugem corroeu, ó, falta a roseta aqui, né? Então isso aqui é muito antigo. E aqui um cadeado que era da finada minha nona, o italiano chama avó de nona. E a minha nona, quando o pai veio para cá com os outros tios, ela ficou em Santiago. Depois que ela ficou viúva, que ela veio morar aqui. E daí naquela época nós era guri, pão nós ganhava só sábado e domingo. Dia de semana era polenta, batata doce, né? Essas coisas mais baratas, né? O trigo que era o mais difícil. E ela era sozinha, fazia 2 pão, durava a semana inteira para ela. E nós víamos onde é que ela guardava o pão, nós ia lá e comia os pão dela. Daí ela comprou um cadeado, chaveava os pão dela. Aqui, ó, os relógios mais antigos aí. Aquele lá me disse um senhor que é o mais antigo, por causa do número 4. Ali é 4 risquinhos, né? E eu, desde que estudei, era um risquinho e o V, né? O número 4. Então deve ser antigo mesmo.
Aqui é de debulhar o milho, né? E aqui o macaco chicão. Então esse macaco aqui, preguei uma madeira numa carroça, no estaleiro para serrar. Laçava a madeira, enroscava aqui, ia mudando, corçando aqui, né? Ia trocando os pinos e erguendo para cima. Ergue em casa também, para botar em cima do caminhão, para levar a casa inteira, né? Esse aqui é uma tafona também de ralar mandioca. Né? Ralar mandioca para fazer farinha. Aqui o fax, esse telefone mais antigo. Que legal. Tava telefonando já. Tava telefonando, eu ia tirar uma foto dela, mas ela Você fugiu. depois ela imagina que o celular começou assim, né? Aham, esse. Entendi. Isso não faz tanto tempo, né? Não faz. Olha aí. Fax, né? Esse tijolão. Ó. Telefone fax. Sabia que os americanos usam fax até hoje? É. Se tiver uma guerra nuclear, alguma coisa assim, a única coisa que vai funcionar é o fax. Olha só. Aqui, ó, o engenho de moer a cana, né, para fazer a garapa, para fazer o melado, doce de cana, né? Aquele chinelinho que tu tava filmando ali, eu achei quando tava emparelhando aqui para fazer o galpão. E eu tenho 2 filhos, né? E o primeiro usou, a gente guardou, o segundo usou também. Por isso que ele tá com um preguinho e quase furado ali, né? Os 2 usaram. Coisa de gringo mesmo, né? Que hoje tu não vê uma criança usando um chinelinho assim, né? Não. Que legal. Hoje querem marca, né? Tem que ser bonito, senão não usa. Deu uma Aí, pequena ó. estragada, já compra outra. Quem não se Verdade. criou assim, né? É. Todo mundo da geração mais antiga, aí, ó. Todo mundo Era com o preguinho jeito no que chinelo. faziam para poder sobrar alguma coisa, né? Para eles conseguirem comprar alguma coisa, um pedacinho de terra, né? Eles Sim. economizavam em tudo. Então aqui o engenho, né? A gamela, olha o tamanho dessa gamela aí, né? Aqui diz que é uma banheira que dá banho nas crianças, né? Mas de vez em quando, certo, eles usavam também para bater algum melado, temperar uma carne. Aproveitar o espaço. Os liquinhos, né? Não são tão antigos, os liquinhos. Essa aqui é uma forma de fazer vela. Isso aqui é bem antigo, tem mais de 100 anos, né? Então derretia o sebo de ovelha e cera de abelha. E daí botava os pavios aqui, né? E enchia os caninhos, depois que esfriava, saía uma dúzia de velas daqui. Né? A tesoura de tosquear o cavalo, tosar a ovelha. Aqui é os aladim também, é umas peças antigas, né? Aqui já as lamparinas, né? Aqui a fechadura da porta dos fundos da minha casa, aqui que era antes tempo. Aqui as bombinhas de chácara de lata. Aqui as chaves das casas mais antigas. Aqui era de assegurar a janela aberta, né? Os bonequinhos que diziam. E aqui uma faquinha. Essa faquinha aqui também tem uma história. Então, essa faquinha aqui era da finada minha nona. E as famílias dos italianos todas eram grandes aí, né? Tinha bastante prima aqui. E aqui em casa também tinha 3 moças. E daí as gurias na véspera de Santo Antônio se reuniram todos aqui para fazer prova com uma faca, né? Cada uma cravava uma faca num pé de bananeira. E disse que no outro dia, antes de sair o sol, tiravam a faca e ia aparecer as iniciais do futuro namorado na folha da faca. A bananeira tem uma resina, né? Deixava toda manchada a faca e alguma letra ia se formar, né? E daí cravaram as facas ali. No outro dia, cada uma tirou a sua faca. E uma que tinha pego essa faca aqui, né? Que não tinha muita experiência, era mais novinha, primeira vez que ela veio fazer a prova. Tirou a faca e leu o nome completo. E daí ficou bem faceira, né? Que só a faca dela tinha o nome completo. Daí veio na frente das outras. Aí foi mostrar para a mãe ali. A mãe foi olhar, que era elmo, né? Que ela disse que apareceu na folha da faca. E daí era a marca da faca, o elmo, né? Então o elmo não apareceu até hoje. Daí sim, né? Aqui uma tiradeira, né? De atar a carroça, o arado de boi na frente. Nós temos o Instagram e uma página no Facebook. Se vocês permitirem, a gente tirar umas fotos para postar. Para mim é bom que divulga, né? Claro. Já pode falar então aí, aproveitar. Qual que é a página aí, o A Instagram? página é Borrai Minhas Origens e o Instagram também é Borrai Minhas Origens. Muito bem, tá aqui, ó, pessoal. Mas pessoalmente é outra coisa. Pessoal que quer vir pra cá conhecer pessoalmente, venha pra cá. Vamos tirar São Miguel das Missões, qual que é o lugar aqui, a linha? É Mato Grande. Mato Grande. Coloca no GPS aí e cai direto aqui, não tem erro. Verdade. Isso é um capricho. Parabéns, né, ao senhor. Obrigado. Como que é o seu nome? Jane?
Jânio, parabéns pela ideia. Quanto tempo tem o espaço aqui já? Eu aqui já tem 7 anos que nós 7 estamos anos. recebendo visitantes. Parabéns, realmente uma ideia assim tem que conservar, tem que apoiar, porque é história de muito povo, né? Muita gente. Isso aí tem pessoas que viveram essa época e que se emocionam, que até choram. Aí, Imagina, lembrança, olha isso aqui, gente. Imagina, né? Né? Eu comia o que botava, o que a mãe botava no prato, não adiantava pedir mais, né? Aquilo ali. Você botava batata, botava mandioca, era aquilo que era pra te comer. Eu comia, eu passava fome, né? É, verdade, hoje se dá um História pedaço de mandioca, vida real, meu aí não povo. come. Realmente é um lugar espetacular de conhecer pessoalmente. Telefone aí. Pega o telefone lá. Então,